E hoje é a quinta aula sobre o mestre dos estoques. Talvez você saiba, talvez não, mas já foram 4 aulas de 1 hora aproximadamente cada aula, falando sobre tudo o que você precisa saber sobre estoques. E antes de entrar no tema da aula, a gente vai falar sobre 2 pontos importantes, tá. Primeiro, o que é o mestre dos estoques, eu vou falar sobre o que a gente está falando aqui, o que é, de onde surgiu essa ideia. E o outro ponto, eu vou recordar tudo o que a gente falou nas outras 4 aulas. Assim você consegue acompanhar essa aula aqui até o final, porque você cria uma base aí do que foi falado nas outras aulas, mas eu fortemente recomendo que você assista as outras aulas se você ainda não assistiu, porque aí você pega o conteúdo por completo, tá? O conteúdo ponta a ponta. Então vamos lá, sobre o que é o mestre dos estoques, tá? Primeiro ponto aqui, importantíssimo. O seu desenvolvimento profissional, ele está diretamente conectado ao resultado que você entrega. E além do resultado, você precisa saber falar sobre os assuntos, tá? Então, vamos supor que surja algum problema com estoques e aparece uma discussão entre algumas pessoas da empresa. Você precisa saber como argumentar, propor melhorias, propor ideias para resolver algum problema relacionado aos estoques. E a única forma que você tem para propor é construindo uma base de conhecimento e você vai entender um pouco mais para frente, tá? Então, entrega de resultados e saber falar sobre os assuntos são 2 pontos importantíssimos para o seu desenvolvimento. E o caminho, tá, para o seu desenvolvimento, quando a gente fala sobre planejamento de produção, materiais e demanda, que são os temas que eu falo constantemente aqui, e relembrando, tá, planejamento de produção, materiais e demanda, quando eu falo é desde o curtíssimo prazo ali, o sequenciamento da produção, até o longo prazo com SNOP, IBP, dimensionamento de fábrica, enfim, tudo que envolve o longo prazo. E no meio disso tudo, planejamento de produção, materiais e demanda, materiais eu entendo como abastecimento também. Então, se você tem uma rede de lojas, trabalha com rede de lojas e precisa fazer o processo de abastecimento, aqui é o seu lugar também, e isso vale para você também. Então, fiz esse parênteses aqui. O caminho, tá, é o conhecimento para você entregar resultado e saber falar sobre os assuntos. E você precisa saber de 4 principais coisas: teoria, técnica, metodologia e aplicação prática, tá? Você precisa saber de tudo isso. Então, teoria é o que a gente está começando a falar aqui no Mestre dos Estoques. Técnica, a gente vai falar sobre isso também. Acho que talvez na oitava aula, nona aula, a gente já entra em técnicas para poder administrar os estoques. Metodologia, a gente vai falar lá no final. Então, vou falar aqui sobre metodologia, como organizar o planejamento de materiais, como dimensionar um estoque de segurança. Então, metodologia e a aplicação prática fica com você. Claro que a metodologia ela é construída com base na prática, tá? Metodologia é o, é o é o resultado da teoria com a técnica e a aplicação prática, você encontra uma metodologia que funciona, tá? É a metodologia que dá resultado. Então são quatro pilares, tá? E talvez você saiba, talvez não, mas eu estou escrevendo um livro chamado Mestre do Planejamento, tá? Neste momento, esse livro está em construção, então eu envio semanalmente atualizações do livro por e-mail. Neste momento, eu estou gravando, o livro tem exatamente 97 páginas, tá? E vai ter muito mais, com certeza, porque o grande objetivo é falar sobre tudo o que envolve planejamento de produção, materiais e demanda nesse mesmo livro, tá? E se você quer ter acesso ao livro, quer receber o livro em PDF, se inscreve em marcelalonso.com.br. Você automaticamente recebe uma atualização do livro e você também recebe a lista das redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, o próprio canal do YouTube. Não sei se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube ou não. Então você recebe a lista de redes sociais e também recebe o link do canal do Telegram. Então, você tem 2 opções, ou você se cadastra pelo e-mail ou você pega o link do canal do Telegram para poder receber o livro, tá? São essas 2 formas. Ah, por que que você não deixa o link do livro aqui? Porque o livro está sendo atualizado semanalmente, para não falar diariamente, tá? Semanalmente tem atualização, então é mais fácil eu subir esse livro em algum lugar e mandar um e-mail de atualização, ou simplesmente subir o arquivo ali no canal do Telegram. É muito mais simples para atualizar, tá? Então, estava escrevendo esse livro, em um determinado momento eu comecei a falar sobre estoques, tá? E aí eu lembrei de 18 anos de experiência trabalhando com planejamento de estoques,
lembrei de tudo que eu aprendi ao longo desse período, eu conectei com aquilo que eu estava estudando naquele momento para poder escrever o livro. O livro não é simplesmente sentar e escrever, tá? Tem toda uma pesquisa, toda uma avaliação do que acontece. Eu me direciono por um tema, me aprofundo em 3 ou 4 fontes ali, entendo o que está acontecendo, conecto com a prática para levar um conteúdo que realmente seja aplicável no seu dia a dia e ao mesmo tempo tenha um embasamento forte, teórico e que te leve para um próximo nível aí profissionalmente, tá. Eu comecei a estudar teoria também e eu pensei: "Por que que eu não faço uma série de aulas falando sobre estoques?", tá. É um tema tão interessante, tão profundo que, de verdade, eu não vejo em nenhum lugar uma série de aulas falando com tanto detalhe, com tanta profundidade quanto essa que eu estou gravando aqui. E justamente por isso, eu pensei: "Por que eu não faço isso, né? Se não existe, por que não fazer?". Aí eu decidi fazer as aulas aqui para ajudar as pessoas que estão com dificuldade para se desenvolver nas áreas que têm alguma conexão com o estoque ou naquelas que têm uma conexão direta ali com os estoques, que lidam com os estoques o tempo todo, tá? E aí na junção de escrever o livro, conexão com a prática, pesquisa e querer ajudar as pessoas, surgiu o Mestre dos Estoques, e são aproximadamente serão, né, aproximadamente 20 aulas, essa é a quinta, né, como eu falei, a quinta aula que eu estou gravando aqui, serão 20 aulas aproximadamente, 1 hora cada, explicando tudo o que você precisa saber sobre estoques, tá. Se você sair dessas aulas e procurar em algum outro lugar, é pouquíssimo provável que você vai encontrar alguma outra coisa relacionada ao tema que vá agregar, tá. Tudo aquilo que é realmente importante está nessa série de aulas. Então, o que que tem aqui nessa série de aulas, tá? Teoria de base sobre estoques, né, tudo que você precisa saber, teoria de base, os ambientes produtivos, riscos de estoque, tipos de estoque, objetivos do estoque, tá? Relação do estoque com a contabilidade, você precisa saber o que é um provisionamento, por exemplo, tá? Metodologia de modelos de estoque de segurança, como calcular, tá? O que você faz com o estoque de segurança, quando utilizar um estoque de segurança, porque existem outras formas de proteção que vão além do estoque de segurança e várias outras coisas, tá? Dei um resuminho aqui. E todas as aulas, elas têm o acompanhamento de um material por escrito e esse material ele vai totalizar mais ou menos 150 páginas para você poder ter todo o conteúdo em um local só, tudo organizado, tá? E o mais interessante de tudo isso é que é gratuito aqui, pelo menos por enquanto está gratuito, e eu tô gravando aqui na melhor das intenções, e aproveite de verdade e se transforme num mestre dos estoques, tá? De verdade. Isso muda a sua visão sobre estoques se você acompanhar de ponta a ponta. Eu não conheço nenhum conteúdo tão completo quanto este. Então, esta era a introdução e vamos lá para a aula. Eu fiz aqui uma partezinha aqui, porque a aula está toda preparada aqui. Vocês estão vendo minha tela, né? Tá tudo certo. Então vamos lá para a aula, aula. São 8 minutos aqui de gravação, já vou para a aula direto. Primeiro recordando, tá, o que foi falado nas outras aulas. Estou tomando um café aqui. Então vamos lá. Primeiro ponto, né, recordar o que foi falado nas outras aulas. Eu vou passar muito rápido aqui, porque senão eu não entro no tema da aula de hoje e aí não dá tempo de cobrir todos os assuntos, tá? Então, recapitulando as outras aulas, tá? Estoque é um tema super crítico para todas as empresas, tá? 40% do capital das empresas está alocado nos estoques. E o que que é capital, tá? Porta-pallet, empilhadeira, máquina, ferramenta, tudo isso é capital da empresa e o estoque é um pedaço disso. Então é o dinheiro que está colocado ali e está parado, tá? Então 40% é muito dinheiro. E se você sabe como lidar com os estoques da forma correta, você se transforma num profissional diferenciado, tá? E aí a gente falou sobre estoques nos diferentes ambientes produtivos, então como tratar os estoques quando você tem os pedidos por projeto, um engineer to order, como tratar os estoques quando você tem make to order, pedido sob encomenda, como tratar quando você tem um assembly to order, montado para pedido.
Eu expliquei um pouco sobre esses ambientes produtivos também para você entender o que é, tá? Em um outro momento, eu vou explicar em uma outra série de aulas, eu vou explicar com mais detalhes isso aqui, tá? Mas o que eu falei no Mestre dos Estoques já é mais do que suficiente para você entender como estes modelos aqui funcionam. E deixa eu ver se está gravando, tá? Make to Stock também, produto para esse produto no estoque. Nesse ambiente produtivo também expliquei. Em cada um desses ambientes produtivos você tem uma forma de lidar com o estoque, como lidar, onde colocar estoque. É importante que você entenda isso e você pode ter dentro da sua própria operação, tá? Em uma operação só, 2 ou 3 modelos aqui de ambientes produtivos. Pode ser que você esteja operando com um só, e o simples fato de você conhecer os outros modelos e entender onde colocar proteção, você pode propor uma alteração, tá? Por que não mudar os ambientes produtivos dentro da sua operação, tá? É importante você conhecer isso. E aqui, importante também, não é só ambiente produtivo, isso aqui vale para abastecimento também, é a mesma coisa, tá? Ah, por que que vale para abastecimento? Porque no processo de abastecimento você pode ter um item que é make to stock, você pode ter um assembly to order montado para pedido sem problema nenhum, tem como fazer isso. Você pode ter um make to order também, pedido sob encomenda. O engineer to order, pouco provável, tá? Pedido por projeto, pouco provável, mas os demais com certeza você pode ter todos eles. Razões para manter estoque numa operação, a gente falou sobre isso com muito detalhe, tá? 4 razões: melhorar o nível de serviço, melhorar a eficiência operacional, manter lotes maiores de produção. Ah, o que que os lotes maiores de produção fazem? Trazem estabilidade, especialidade, previsibilidade e otimização de movimentos. Falei com muitos detalhes sobre isso. Essa aula que fala sobre as razões para manter estoques numa operação, só essa aula já dá para você construir um projeto extraordinário, entregando muito resultado, tá? Você pegar esses conceitos e aplicar. E recordando lá do começo, que eu expliquei o que é o mestre dos estoques, tá? Se você entregar resultado, você cresce e se desenvolve profissionalmente. É tão simples quanto isso. Pode ser que você não cresça onde você está, mas você está entregando o resultado, você está construindo a sua história como profissional da área e a história é sua, tá? Você leva ela para onde você quiser e é importante você ter isso na sua cabeça, tá? Entregue resultado. E de novo, aqui dá para entregar muito resultado só com essa aula aqui. Então, melhorar o nível de serviço, melhorar a eficiência operacional, manter lotes de produção maiores, manter lotes de compras maiores, tá? Também é um outro ponto importante. E mais à frente eu vou entrar nos detalhes disso aqui, tá? Como estruturar, como modelar, como planejar os lotes de compra, o que fazer, frequência de compra, enfim, tem um monte de coisa para a gente olhar no detalhe, tá? Aqui eu trouxe toda a parte conceitual, que já é suficiente para você poder aplicar, mas mais para frente eu vou entrar na parte prática também. Então vamos lá. Objetivos ao gerenciar os estoques. Próximo ponto aqui. Então você está com os estoques ali na mão, tá? Você precisa administrar isso. Como você administra? O que você define como objetivo para você poder gerenciar os estoques? Primeira coisa, otimização. Você precisa olhar o estoque de ponta a ponta. Segundo, suportar a performance da operação. O estoque não pode faltar, não pode, por exemplo, não pode faltar material para poder rodar uma linha de produção. Não pode faltar de forma alguma. Então você tem que suportar a performance da operação. Suportar nível de serviço, melhorar a rentabilidade. Sim, forma que você lida com os estoques pode ou não melhorar a rentabilidade de uma empresa, tá? Então, olha o projeto que você pode fazer, pode entregar falando sobre rentabilidade. Espetacular isso, de verdade. Quinto, eliminar a obsolescência. Importantíssimo que você assista essa aula também para você entender esses assuntos com profundidade, tá? Aqui também tem mais um monte de projeto que você pode fazer para entregar muito resultado e crescer e se desenvolver profissionalmente. A gente falou também sobre os nomes, tá? Nomenclaturas e objetivos do estoque. Então, raw material, que é matéria-prima, work in process, WIP, matéria em processo, finished goods, produto acabado, in transit e o MRO aqui. Maintenance, repair and operating, materiais de manutenção, reparo e operação. A gente falou muito sobre isso. É importante que você conheça isso, tá? Ah, por que que eu preciso conhecer esses nomes? Pode ser que você não utilize onde você está, mas vamos supor que você vá para um processo seletivo e a pessoa te pergunte: ah, como que você tratava o WIP?
Vai ficar uma interrogação gigante na sua cabeça, né? O que que é o IP? Se você responder para a pessoa o que é o IP, você já se atrapalhou ali na entrevista. Você precisa saber, entendeu? Ah, o IP, material em processo, legal. Então, vou responder o que é material em processo. Legal. Então, eu sei o que que é o IP. O que que eu fiz com o IP? Se você já entregou o resultado, tá? No IP, eu montei um sistema que era um assembly to order, então eu deixava um IP, um material em processo, para um grupo de 10 itens. Isso aí reduziu muito o nível de estoque do produto acabado, reduziu em 25% o nível de estoque do produto acabado, melhorou a assertividade na previsão também, porque eu consigo consolidar 10 itens em um item só. Olha o tipo de resposta que você consegue dar se você conhece, tá? E é isso que você vai ter aqui ao longo do mestre dos estoques, tá? É esse direcionamento que você vai ter. E vamos lá. Então, tem um resumão aqui muito rápido, tá? Das outras 4 aulas. Impossível resumir 4 horas de conteúdo em, em 8 minutos. Acho que foram 8 minutos, 7 minutos. Impossível resumir. Então, assista as outras aulas, tá? O material tá disponível gratuitamente aí. Assista as outras aulas, tá? De verdade, isso pode mudar a sua jornada como profissional da área. De verdade, tá? Não tô querendo, assiste porque preciso que o material seja visualizado. Não, é porque isso pode mudar a sua jornada como profissional da área. De verdade, tá? Depende de você. O material está disponível gratuitamente, é só assistir. E aplicar, obviamente, né? Lembrando dos 4 pilares: teoria, técnica, metodologia e aplicação prática. A prática é com você, de verdade. Aí você tem que saber identificar o que funciona na sua operação e o que não funciona. E hoje, sobre o que a gente vai falar? Hoje, peraí, tomando um café que já está gelado aqui, só para não jogar fora o café aqui. Vamos lá. Sobre o que é a aula de hoje: tipos de estoque e formas de proteção com estoques. Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Deixa eu só organizar aqui a outra tela que tem um resumão. E tá gravando, tudo certo. Estou sempre conferindo aqui se está gravando porque posso perder aqui o conteúdo. Então vamos lá, tá? Tipos de estoque e formas de proteção com estoques. Se você assistiu à última aula, você sabe que a gente já começou a falar sobre demanda dependente e demanda independente na última aula, tá? A gente já falou sobre isso, mas eu vou recordar aqui, eu vou entrar no detalhe disso para poder dar continuidade aqui. É legal que você vê esse conteúdo de novo, tá? E ponto importante, tá? Para quem já assistiu às aulas, pode parecer chato esse pequeno começo aqui, com quase 18 minutos, falando sobre todos os temas, introdução sobre o que é o mestre dos estoques, mas é a repetição que vai fazer você absorver as coisas, tá? Então, o simples fato de recordar sobre algumas coisas, recordar sobre o que é o mestre dos estoques, te traz base para sua cabeça, tá? Para você poder, isso fixa o conteúdo na sua cabeça e você se desenvolve em função disso, tá? Fica mais preso na sua cabeça esse conteúdo se você vê ele com frequência, tá? Então é importante essa introdução aqui. Então vamos lá, tipos de estoque e formas de proteção com estoques. Primeiro falando, quando a gente entra no tema, tá, estoques, tem alguns pontos que são naturalmente lembrados, tá? Principalmente quando a gente já tem alguma experiência no assunto, tá? Quando a gente já trabalhou com isso, tá? E um dos primeiros pontos, talvez não com esse conceito, tá? Mas um dos primeiros pontos que são lembrados aí, um ponto que é sempre lembrado, são os materiais que dependem da demanda de um produto acabado, tá? E são aqueles materiais que têm alguma lista técnica. Isso é sempre lembrado porque é um problema sério para quem lida com estoques. E a gente vai falar exatamente sobre isso, como eu comentei, demanda dependente e demanda independente, tá? No dia a dia de uma operação, o entendimento disso, tá, é muito simples, né? Principalmente se você já trabalha com isso, mas é importante que a gente construa um alinhamento de conhecimento aqui para a gente poder seguir adiante sem você ter alguma dúvida, porque em algum momento eu vou falar sobre demanda dependente e independente, você precisa saber o que é, tá?
Então, pode parecer simples, mas não é tão simples assim. Por que que não é simples? Saber o que é demanda dependente e o que não é, isso é simples. Agora, você olhar para uma operação e falar, isso aqui é demanda dependente, isso aqui eu resolvo dessa forma. Isso aqui é demanda independente, isso aqui eu resolvo dessa outra forma. Eu tenho o mesmo material que pode ser dependente e independente. Isso aqui eu resolvo assim. E a parte tributária, o que eu faço? Então, é diferente, entende? Se você está olhando para uma operação e sabendo o que fazer, tá? Não é simplesmente pegar o conceito ali e, legal, eu sei o que é demanda dependente e independente. Não, é saber o que fazer com isso, tá? Então, o material com demanda dependente é aquele material que, de alguma forma, ele depende da demanda de outro material. Toda matéria-prima, embalagem, funciona exatamente assim, tá? Você precisa planejar o produto acabado para poder gerar a demanda do material e, consequentemente, o material depende da demanda do produto acabado, tá? Produtos intermediários também precisam ser avaliados exatamente com este pensamento de demanda dependente, porque eles dependem de algum outro material, tá? E, como eu falei, né, alinhamento de conhecimento, a gente precisa fazer um alinhamento de conhecimento, e, de novo, tá, olhar demanda dependente e independente é muito diferente, tá? Vou trazer 2 exemplos aqui para você poder entender. Você tem proteção com estoques no produto acabado, você não precisa de proteção nos materiais, porque um depende do outro. Entendeu o ponto? Se você tem proteção no produto acabado, você não precisa de proteção nos materiais. Isso é um erro clássico aí nas empresas que colocam estoque de segurança no produto acabado e estoque de segurança dos materiais também. Para quê? Se a venda do produto acabado desviar, ele já está protegido ali. Você vai precisar gerar uma outra produção. Sim, aí você corre atrás do material, você vai identificar onde está faltando, você não precisa ficar protegendo a operação inteira. Então, esse é um primeiro ponto. Outro exemplo, tá? Esse exemplo aqui é impressionante, como as empresas erram isso. Os lotes de compra, tá? Das embalagens, lotes de compra e embalagens padrões dos materiais, eles precisam ser desenhados olhando para o produto acabado, tá? A gente não pode comprar um material em uma embalagem que de alguma forma vai gerar sobra depois durante o processo, tá? E por que eu estou falando isso? Vou trazer um exemplo, tá? Material, embalagem padrão de 25 quilos, tá? Na embalagem padrão, o material custa 30% menos, tá? E se for comprar fracionado, ele custa 30% mais. Perfeito? Aí você tem um produto acabado que usa 1 quilo daquele material que está na embalagem padrão de 25 quilos. E esse material ele tem validade de 4 meses. Olha a loucura. E o produto acabado é produzido de 3 em 3 meses, mais ou menos. Então você compra 25 quilos, consome 1 quilo, tá? Depois de 3 meses o material está bem no final da validade, você joga fora os 24 quilos, você descarta, ou encosta em algum lugar ali, dependendo da organização do seu estoque. Se você não tiver provisionamento ali na contabilidade, você vai encostar o material em algum lugar, não vai fazer nada. E aí, quando você for produzir de novo, você precisa comprar de novo o material. É loucura. Aí você compra com desconto de 30% achando que está fazendo uma redução de custo extraordinária, né? Não, tá errado isso. Você tem que comprar 1 quilo do material, que é 30% mais caro, porque você está descartando os outros 24. É muito mais caro descartar o material do que pagar 30% mais. Então, olha a importância de olhar a demanda dependente da forma correta, tá? Eu trouxe 2 exemplos aqui só, você precisa olhar isso na sua operação como um todo. É muito crítico isso, tá? De verdade. Olha isso no detalhe. Eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa assim dentro da sua operação, tá? E material com demanda independente, tá? Todo produto acabado opera com demanda independente, porque a necessidade de movimentação, ela vem direto do cliente, tá? Então, o produto acabado ele não depende de alguma etapa interna para ser avaliado. Importante um ponto aqui. A gente pode ter item que tem demanda dependente e independente ao mesmo tempo, tá? Um exemplo aqui, indústria automotiva. Os sistemistas, tá, da indústria automotiva, ao mesmo tempo eles atendem a indústria automotiva, então eles montam ali um equipamento que atende a indústria automotiva e atendem ao mercado de peças de reposição também. Então, um componente ele pode tanto ser utilizado dentro da produção de um produto, que é um sistema,
ou ele pode ser enviado direto para o mercado de peça de reposição. Então são 2 formas de tratar, tá. Toda operação é diferente, tá, a parte tributária disso é diferente. Forma, tá, tributária de tratar o item que tem demanda dependente é diferente do item que tem demanda independente. É importante que você saiba disso aí. O código vai ser diferente? Não vai. Como que você vai desenhar essa estrutura, tá? E a gente já falou, né, que apesar de simples, é importantíssimo que a gente faça esse alinhamento aqui de conhecimento, tá? E vou fazer um outro fechamento aqui, tá? Para a gente poder entrar nos tipos de estoque e formas de proteção com estoque, tá? Um outro ponto aqui que é importante, tá? A gente já sabe, tá? Que a gente precisa entender os tipos de proteção com estoques. Esse é o objetivo da aula aqui de hoje, tá? E a proteção, tá? Ela alavanca 4 coisas, tá? 4 principais coisas: nível de serviço, eficiência da operação, lotes de produção maiores, tá? Então, se você constrói uma proteção, você consegue comprar lotes maiores, ou os lotes maiores dependem de uma proteção, e lotes de compra maiores. É a mesma coisa, tá? Então, vamos entrar no tema da aula, tá? Eu tô falando aqui há 26 minutos. Então, vamos lá. Primeiro aqui, tá? Deixa eu beber uma água. Começa a ficar rouco aqui. Primeiro aqui que a gente vai falar. Estoque de dessincronização, tipos de estoque, formas de proteção com estoques. Vamos lembrar disso, tá? Não é só o estoque de segurança que protege uma operação e você vai aprender isso agora. O principal objetivo do estoque de dessincronização, tá, é eliminar a dependência entre as partes da cadeia, tá? Da cadeia de suprimentos. Eu não estou falando só sobre a operação ali interna, só sobre a sua produção, tá? E então podem ser dependências externas e internas, tá? Uma operação ela está exposta, tá, a muitas variações ao longo de toda a cadeia, tá? É importante que você reflita sobre isso. Com certeza você sabe disso, mas você precisa refletir sobre isso e entender como resolver, tá? Então, que tipo de variação? Demanda. A venda varia. Cada produto tem um perfil de demanda diferente. Tempo de trânsito, também é a mesma coisa, dependendo de onde está o fornecedor, como funciona o processo de compra, o tempo de trânsito vai variar, tá? E interrupções na linha de produção, mesma coisa, você pode ter uma parada na produção, isso também varia, tá, numa operação. Diferença de inventário é outra coisa que gera impacto numa operação. Você pode ter alguma diferença de inventário. Problemas no fornecedor, outra coisa super crítica, o fornecedor pode ter dificuldade na fabricação, ele pode estar sem estoque, enfim, N problemas. Então, tudo isso é variação na cadeia de suprimentos, tá? E um estoque de dessincronização consegue proteger contra essas variações, tá? Então, todos os pontos que eu falei aqui, eles podem sofrer alguma variação, tá? E a operação ela não pode ficar absorvendo essas variações o tempo todo, tá? E se uma parte da cadeia depende da outra, tá? Essas variações elas são repassadas o tempo todo para a operação, se você não tiver nenhuma proteção. Então é importante que você entenda isso, tá? Primeiro, olhando do ponto de vista da operação da empresa, tá? Pense uma operação, vou falar primeiro internamente, tá? Pensa uma operação com 3 processos produtivos, tá? Realizados em sequência ali. Então, o processo 3, eu vou pegar uma imagem aqui porque fica mais fácil, tá? Vou correr o material aqui. Isso aqui. Então vamos lá. O processo 3, ele depende do 2 e o 2 depende do 1, ok? E para facilitar, vamos imaginar aqui que os processos têm os mesmos tempos de produção, tá? Porque você poderia ter processos com tempos de produção diferentes aqui também. Se por algum motivo o processo número 2 é interrompido, automaticamente você tem a interrupção do processo 3, se o estoque não
você não tiver um estoque de dessincronização, tá? Então, o estoque de dessincronização é colocado justamente para eliminar a dependência, tá, entre os processos, tá? E a gente pode, por exemplo, colocar um estoque aqui entre o 2 e o 3, ok? E esse estoque ele pode ser suficiente para 2 horas de produção do processo número 3, por exemplo, tá? E dessa forma o processo número 3 ele não seria interrompido se o 2 fosse interrompido. E o fornecimento ele continuaria aqui, o fluxo continuaria, tá? E é muito importante, tá, alinhar aqui sobre fazer os cálculos corretos aqui nesse tipo de situação, tá? E por que que eu estou falando isso? Uma das informações que precisa entrar no cálculo aqui, equipamentos mais confiáveis exigem menos proteção. Equipamentos menos confiáveis exigem mais proteção, tá? Importante isso. E quando a gente avança com mais profundidade nesse tipo de avaliação, a gente entra no detalhe da teoria das restrições, tá? E conectando com o exemplo, tá, que eu falei de produção, tá? Pense que se os tempos de produção fossem diferentes, tá? Em alguma parte da operação você tivesse algum tipo de restrição, tá? Pense o processo número 3 aqui com capacidade de 300 peças por hora, o 2 com 200 peças por hora e o 1 com 100 peças por hora, tá? Nesse exemplo, a operação ela naturalmente já seria dessincronizada, porque as velocidades de operação seriam diferentes. E nesse caso, o gargalo da operação seria o processo número 1, que é o que tem menos produção por hora, tá? E ele não poderia rodar, não poderia ter interrupção de produção de forma alguma, tá? Nem pensar em ter interrupção de produção. E nesse caso, a dessincronização do estoque, ela não estaria dentro do processo, tá? A dessincronização, ela estaria lá no material, no começo do processo. Então você precisaria construir um estoque mais seguro ali no começo da operação, que ficasse dessincronizado de algum problema com o fornecedor, algum problema com o tempo de trânsito, algum problema com alguma outra coisa externa, tá? Então, o pulmão seria colocado antes do primeiro processo para você poder manter o fluxo todo funcionando. Então, a dessincronização ela pode acontecer em várias partes da cadeia. É importante que você tenha isso em mente, tá? Ela não necessariamente precisa acontecer só dentro da sua operação, tá? Importantíssimo que você tenha isso em mente, porque e que você entenda onde colocar, tá? Porque você não precisa colocar isso na sua operação inteira. Você precisa entender onde é o seu gargalo ali, onde você não pode parar de forma alguma. E a identificação do gargalo também envolve uma outra coisa, tá? Você tem gargalo ali de curtíssimo prazo, gargalo de médio prazo e gargalo de longo prazo, tá? O ideal você já consiga identificar esse gargalo olhando para o médio prazo, porque aí você constrói toda a sua estrutura de planejamento já pensando, ah, aqui eu vou ter desincronização, aqui eu não vou, aqui eu não tenho problema, isso aqui é um gargalo, não pode parar de forma alguma, então é importante que você tenha isso em mente, tá? Então, desincronização, primeira forma de proteção aqui, tá? Segunda, estoque de antecipação, tá? Esse aqui é importante a gente falar, tá? É, diferente do estoque de segurança, tá? O estoque de antecipação ele não tem como objetivo proteger somente contra a oscilação de demanda, tá? Primeiro lembrando, tá? O estoque de segurança ele protege contra duas coisas, e aí é o erro das empresas em querer proteger tudo com estoque de segurança. Porque um estoque de segurança tem um cálculo e tal. Não, tá errado, tá? O estoque de segurança só protege contra duas coisas. Uma delas é o desvio na venda, tá? E outra é o desvio no lead time de fornecimento. Outras coisas não serão protegidas com o estoque de segurança. E aí entra o estoque de antecipação, você vai entender o porquê que eu estou falando disso, tá? E eu me perdi aqui na tela. Tá? E o estoque de antecipação, o objetivo dele é proteger contra eventos que acontecem poucas vezes,
possuem um nível elevado de previsibilidade, tá? E eu vou trazer alguns exemplos aqui para você entender, tá? Vou anotar aqui porque fica mais fácil. Primeiro exemplo, opa, depois do material, se você se cadastrar em marceloalonso.com.br, tem toda a descrição do que é sazonalidade, várias coisas que eu estou falando aqui tem por escrito também, tá? Então, aquele material que eu mostrei agora há pouco, que eu corri lá para baixo da tela para poder mostrar os processos, esse material está disponível em marceloalonso.com.br. Tá? Eu esqueci de falar um ponto. Você recebe o livro Mestre do Planejamento Completo quando você se cadastra, e aí tem uma parte lá falando sobre estoques, que é justamente o mestre dos estoques aqui. Então, primeiro ponto, sazonalidade. Muitos negócios convivem com sazonalidade, tá? Proteção de sazonalidade é diferente, tá? O estoque de segurança padrão, ele não é suficiente para proteger nessas situações. E vou trazer um exemplo só, panetone. Como você vai fazer proteção de estoque de segurança para panetone? Não tem como, entendeu? Você tem que antecipar, porque é sazonal, vende só lá no final do ano. Ovo de Páscoa também é a mesma coisa, é sazonal, está concentrado ali num período. Você tem que construir um estoque de antecipação, não tem como, tá? E de verdade, não tem como. Não existe, tá? Esses dois exemplos que eu dei não tem como, tá? E o estoque de segurança padrão não é suficiente para proteger nesse tipo de situação. E essa não é uma condição que precisa ser avaliada somente pensando na empresa como um todo, tá? A gente pode ter determinados produtos no portfólio que apresentam uma demanda sazonal e precisam ser tratados antecipadamente. Então, está aí a importância de você conhecer todas as formas de proteção, tá? Porque dentro do seu portfólio de produto, você pode escolher um produto para fazer um tipo de proteção e outro para fazer outro tipo de proteção, tá? Isso acontece, tá? Eu dei o exemplo do panetone e do, do ovo de Páscoa, tá? Vou pegar o exemplo do ovo de Páscoa. A empresa que produz ovo de Páscoa, ela não faz só ovo de Páscoa. Ela faz outros tipos de chocolate ali também. Então, você tem outros tipos de chocolate com determinado tipo de proteção, porque eles têm venda constante. E o ovo de Páscoa tem uma proteção ali, um estoque de antecipação para poder prever a sazonalidade. Tá? Então, esse foi o primeiro tipo aqui de estoque de antecipação. Segundo tipo aqui, é que eu me perdi aqui. Primeira coisa que você precisa proteger, sazonalidade. Segundo exemplo do que você precisa proteger com estoque de antecipação, tá? Transferência. Eu tô trazendo alguns exemplos porque isso fica mais claro, tá? De planta, planta ou centro de distribuição. O que é isso, tá? Qualquer mudança de grande porte pode trazer imprevistos, tá? Se por alguma razão a produção de um determinado item ela precisa ser transferida para outra planta, ou a distribuição do item for alterada para outra região, e a gente precisa migrar o estoque para algum outro centro de distribuição, você precisa construir um estoque de antecipação. Não cometa o erro de, vai dar tudo certo, vou mudar de planta e não vai ter problema nenhum. Não, vai ter problema. Você acredita, você vai ter imprevistos e a única forma de proteger e não prejudicar a operação é construindo uma proteção com estoques, então um estoque de antecipação. Mais uma razão aqui. Terceira razão que eu vou entrar aqui. Grandes movimentações máquinas. Mesma coisa, tá? Mudanças de pequeno porte, eu falei de mudanças de grande porte, transferência de planta ou centro de distribuição, né? Mas mudanças de pequeno porte também podem trazer imprevistos, tá? Movimentação de máquina pode trazer um monte de problema, tá? A máquina quebra durante a movimentação, dificuldade na ligação da máquina, problema com o transporte das utilidades, tá? Mudou a máquina, o ar comprimido não chega, deu problema, enfim. É importante que você desenhe alguma proteção com estoques nesse tipo de situação. Então, grandes movimentações de máquina. Vou falar do outro caso aqui, que eu tenho um ótimo exemplo. Implementação de sistemas
No próximo mês a gente vai começar a operar com ERP novo. Só essa frase já deve trazer calafrio aí, né? Muito estresse. Quem já passou pela implementação de um sistema entende quantos imprevistos acontecem, tá? Por mais redonda que a implementação esteja, você vai ter problema, tá? Só que vale o mesmo pensamento. Nesse caso, o ideal é proteger a cadeia toda com estoques. E se por alguma razão você tiver algum problema no faturamento, o seu cliente não pode ser prejudicado. E aí é o exemplo que eu trouxe aqui, tá? Eu já passei por um processo de implementação de sistema, implementação do SAP, e o que a gente fez, tá? A gente, que é um exemplo que eu vou trazer aqui, é um exemplo simples, tá? Consignar o estoque com os clientes, tá? Assim o cliente vai ser abastecido durante alguns dias e a única operação do ERP que precisa funcionar é a emissão da nota fiscal de faturamento. As outras operações elas podem ter problemas, tá? E você tem uma folga aí para as outras operações terem o seu amadurecimento. Mas só o faturamento funcionando você já resolve um problema. Então, a gente construiu, a gente produziu, tá? Aumentou o volume de produção, construiu um estoque de segurança, negociou com os fornecedores, com os clientes, aliás, para antecipar o envio desses materiais. Ah, mas o cliente ia ter problema com o prazo de pagamento. Então a gente consignou com os clientes, então enviou os materiais estavam fisicamente nos clientes, consignados, ou seja, não estava contando prazo de pagamento, não tinha sido faturado ainda. Na virada de chave do ERP, a operação que precisou funcionar muito bem foi o faturamento, a emissão da nota fiscal só. Então, emitimos a nota fiscal e a gente foi gradativamente cobrindo os consignados que estavam com os clientes, tá? Isso aí funcionou muito bem, a gente não teve problema nenhum com os clientes, uma virada de chave de um ERP, tá? Isso é muito crítico. Tem muita empresa que tem problema com isso. Então, construa um estoque de antecipação pensando na implementação de sistemas, tá? Vou entrar no último exemplo aqui do cadê a tela? Tá aqui. Do estoque de antecipação, tá? Risco de ruptura. Quem já operou com o fornecimento global de algum material vai entender o que eu estou escrevendo, tá? Por alguma razão, o fornecimento de um material ele apresenta problemas, tá? Ah, não sei, tem uma guerra, não sei onde, ou o fluxo de transporte de uma região para outra do mundo tá interrompido por alguma razão. E, enfim, tem um risco de ruptura no fornecimento de algum material. E antecipar a compra é um caminho simples para você poder evitar a ruptura do estoque por um problema externo, tá? Então, talvez você já tenha operado assim, talvez não. Tá? Saiba que, se você nunca operou assim, saiba que existe essa opção. Dependendo do porte da empresa, tem uma área centralizada de compras que fica avaliando esse tipo de situação e decide antecipar ou não a compra de um determinado material, tá? Eu fiz muito isso e resolve muita dor de cabeça e elimina muito o risco de uma operação, tá? E aqui entra um ponto importante, tá? Você precisa olhar a sua operação como um todo, porque se você faz esse tipo de antecipação, isso tem impacto no caixa. Você vai ter impacto no caixa, você precisa encontrar de onde você vai tirar o dinheiro, né? Onde você vai reduzir estoque para poder cobrir esse impacto negativo no caixa. Então, importantíssimo que você olhe a operação como um todo. Mais um ponto aqui. Então, a gente falou sobre estoque de antecipação. E os 5 formas aqui de antecipação. Provavelmente tem outras formas, eu trouxe 5 mais importantes aqui para você poder saber como lidar nesse tipo de situação. E agora a gente vai entrar no estoque de segurança, tá? Sobre o estoque de segurança, mais à frente provavelmente vai ser uma aula completa falando só sobre isso, tá? Primeiro, os conceitos do estoque de segurança e depois a gente vai ter uma outra aula falando só sobre como calcular, como estruturar, como modelar o que funciona, o que não funciona, construção da base, enfim, tem um monte de coisa para a gente falar sobre esse assunto, ok? Então vamos lá. Aqui eu só estou falando sobre estoque de segurança porque é mais uma forma de proteção, tá?
Então, nesse ponto, a gente precisa ter cuidado, tá? O estoque de segurança, eu já falei antes, tá? Ele é utilizado para proteger contra variações de demanda. Então, variações de demanda e variações no prazo de entrega. Se você tem algum outro problema, o estoque de segurança não vai proteger. Importante isso. Depende da forma que você estiver desenhando o seu modelo. Também é importante entender isso. Ah, por quê? Vou trazer um exemplo aqui. Variações na confiabilidade do equipamento. Nossa, como que eu coloco isso dentro do meu modelo de estoque de segurança? Você provavelmente tem uns, porque você tem, sei lá, 50 máquinas na sua linha de produção e você sabe que tem 10 máquinas ali que quebram toda hora. A proteção do estoque para esse grupo de máquinas é diferente daquela outra máquina que praticamente não quebra, que roda perfeito. Então, isso precisa estar dentro do seu modelo de estoque de segurança. Então, perceba, tá? Trouxe só um exemplo, tá? Tem várias outras coisas que você pode colocar dentro do seu modelo de estoque de segurança. Mas o padrão que você vai encontrar no livro, no site que você for pesquisar, enfim, em qualquer lugar, o padrão vai estar falando sobre variações de demanda e variações no prazo de entrega. Só que para você construir um estoque de segurança correto, você precisa colocar as outras variações também da sua operação dentro do modelo de estoque de segurança e aí você constrói um modelo mais confiável, tá? Eu vou entrar no detalhe disso depois, tá? E deixa eu lembrar, eu acabei entrando em outro tema aqui. Me perdi num ponto aqui. Então vamos lá. Só para a gente fechar o estoque de segurança, tá? Porque depois a gente vai entrar com muito mais profundidade nesse assunto. Toda operação sofre com variação de demanda, tá? Que é o primeiro ponto aqui. O mercado do bairro, tá? O mercado que está aí perto da sua casa, ele sofre com uma demanda maior no final de semana para determinados itens, tá? Por isso, olha a importância de você conhecer os modelos, tá? Por isso, ele faz um estoque de antecipação na sexta-feira, considerando a sazonalidade do final de semana, e, ao mesmo tempo, ele protege com o estoque de segurança em função das variações de demanda entre os finais de semana. Entende? Ele tem uma antecipação, essa antecipação vai até um determinado volume, ok? Só que a venda pode variar, então, além da antecipação, ele tem um estoque de segurança que cobre o desvio de venda. Entende a importância de você conhecer tudo? E por que cobre o desvio de venda? Vou trazer um exemplo, tá? O clima, tá? Muito sol aumenta o consumo de determinados produtos relacionados à festa, convívio e diversão, tá? Convívio das pessoas ali. Muito frio e chuva aumenta o consumo de produtos relacionados a permanecer em casa em família. Então, como que você protege contra sol e chuva? Você tem o seu estoque de segurança ali para poder proteger. Você não pode construir muita antecipação, senão você gera sobra de estoque também. Então é importantíssimo que você conheça os modelos de proteção e não só o estoque de segurança. E dentro do estoque de segurança que você entenda que o estoque de segurança não é só proteção contra variação de demanda e prazo de entrega. Ele tem proteção contra outras variações da sua operação. Outra forma aqui de, de proteção, tá? Tipos de estoque e forma de proteção. Estoque de otimização, tá? É importante a gente conhecer isso, saber o que é isso, que é um estoque de otimização, tá? Lotes maiores, e isso aqui está muito conectado com a sua modelagem do estoque de segurança. Você vai entender isso mais à frente, que aí é outra falha que muitos profissionais, que muitas empresas cometem, tá? Eu vou até fazer um parênteses aqui. O estoque de segurança, ele tem que trabalhar junto com os lotes padrões e o ponto de abastecimento. Isso pode parecer simples, tá? Você procurar na teoria vai ter isso, mas você vai entender mais à frente
como estruturar isso. Qual é o grande erro? Muitas operações utilizam o estoque de segurança como gatilho para poder abastecer. Só que aí o lote padrão de abastecimento ele é muito pequeno. E você acaba de abastecer o material, uma semana depois ele bate no estoque de segurança de novo, e você tem que abastecer de novo. Uma semana depois ele bate no estoque de segurança de novo, você tem que abastecer de novo. Então a construção desse modelo aqui, olhando para estes 3 pontos, vai definir a frequência de abastecimento, tá? Então é importante que você tenha isso em mente, porque isso está conectado com os estoques de otimização. A frequência de abastecimento e o tamanho do lote desenham o estoque de otimização. Então vamos lá. O que é um estoque de otimização? Lotes maiores otimizam a operação. E essa afirmação ela precisa ficar clara para você, tá? É muito importante separar as razões aqui para manter estoque na operação, tá? Porque assim fica muito mais simples de você explicar, tá? Lotes de compra ou produção maiores podem trazer redução de custo. Lotes de compras que sejam múltiplos, trazendo um exemplo, tá? Do maior unitizador do fornecedor, unitizador é o consolidador ali do material, pode ser um pallet, enfim, uma caixa. Então, que sejam múltiplos do maior unitizador podem trazer reduções no custo do transporte. Lotes maiores reduzem a frequência de processamento do material nas várias etapas da cadeia. São custos que você não contabiliza, mas eles existem, tá? Custo para dar entrada na nota fiscal, custo para fazer análise de qualidade, custo para registrar o lote, custo para etiquetar, custo para armazenar. Tem um monte de custo aí que, se você desenha um modelo de otimização, pensando nesses 3 pontos que eu falei aqui, então estoque de segurança, lotes padrões e ponto de abastecimento. Você desenha um modelo de proteção pensando dessa forma, você reduz muito os custos da sua operação, tá? E você consegue mostrar essa redução, tá? Ah, eu dava entrada em X notas. Quanto custa cada entrada de nota fiscal? Pode custar, sei lá, R$ 2, eu estou dando um exemplo aqui, mas é uma redução, entende? Você desenha um projeto, traz redução nisso, você está olhando para o número de entradas de nota fiscal, frequência de compra, você está olhando para um monte de coisa que ninguém olha. Então, importantíssimo pensar isso. Próximo ponto aqui. Então, isso aqui a gente vai entrar muito no detalhe depois, porque aqui tem, nesse estoque de otimização, tem um caminhão de projetos que dá para fazer para poder otimizar uma operação. Tá? E vamos entrar no último ponto aqui, estoque como proteção financeira. Hedge, não sei, nunca sei como falar essa palavra aqui, enfim. E eu estou falando só sobre o estoque como proteção financeira aqui, tá? Mas tem várias outras formas, tá? Então tem várias formas de proteger uma empresa contra as variações externas, tá? Esta é uma delas. Estoque de antecipação, tá? Normalmente é utilizado. Estoque de antecipação não. Esse tipo de antecipação como proteção financeira normalmente é utilizado por empresas que operam commodities. Então, grão como soja, enfim, esse tipo de material, tá? Porque esse material, esse tipo de material, ele sofre variação de acordo com o mercado, tá? Produção da safra pode ter variação no valor do material. Tá? Então, na entre-safra, o material é muito mais caro. Durante a safra, o material é mais barato. Pense uma operação que depende muito deste material. Tá? Essa variação pode levar a empresa para o prejuízo. E tem uma empresa famosíssima no Brasil que, 4 anos atrás, talvez, não sei, as matérias dizem, né, não tem como ter certeza aqui, mas matérias de revista dizem que em função de um erro na eliminação do estoque como proteção financeira, então a empresa sempre operou dessa forma, protegendo, tá, dessa forma contra essas variações, então sempre trabalhava com estoque super alto para poder proteger contra a variação. Por uma decisão, esse estoque foi eliminado para poder aumentar o fluxo de caixa, ter mais caixa disponível.
Só que no próximo ciclo, na entre safra, o material ficou mais caro. E a empresa não tinha proteção. Então ela teve que comprar o material mais caro. Olha o impacto no resultado, tá? O impacto foi violento, a empresa deu um prejuízo bilionário e por uma simples decisão errada aqui em relação ao estoque como proteção financeira. E aqui você pode proteger, de novo, tá? Você pode ter dentro do seu portfólio produtos diferentes que exigem tipos de proteção diferentes. Eu falei aqui sobre commodity, sobre grandes operações, mas dentro de uma pequena operação você também pode ter esse tipo de proteção. Eu vou trazer outro exemplo aqui que eu já usei, tá? Eu já utilizei esse exemplo, e é o exemplo do ouro. Nossa, mas que empresa usa ouro? Joalheria, tá? O ouro sofre, o preço do ouro varia de acordo com o mercado. Então, o preço dele oscila de acordo com o mercado. E pense em uma empresa exposta a esse tipo de oscilação, tá? Tem empresas que são expostas ao dólar e aí constroem outros tipos de proteção para não ficar exposta a essa variação cambial, tá? Aí é outro tipo de proteção. E tem empresas que são expostas ao ouro, como uma joalheria, por exemplo. Tem uma joalheria no Brasil que abriu capital recentemente. No prospecto de abertura de capital, ela falava explicitamente que tinha 1 ano de estoque de ouro. Ah, o que é 1 ano de estoque de ouro? É o estoque como proteção financeira. E o ouro vai variar. E aí pense em uma empresa de capital aberto, que precisa reportar o resultado trimestralmente. Então, 3 meses o resultado foi, vou chutar aqui, 22% de margem. 3 meses depois o resultado foi menos 12. Pensa loucura, né? Então a ação vai disparar, depois vai cair, vai virar, fica uma loucura. Não tem um resultado estável. Ele não é estável porque ele depende de um comportamento externo aqui, depende da variação do preço do ouro. E se a empresa tem 1 ano de estoque de ouro, ela garante uma constância aí nos resultados, mesmo que a compra ali, vamos supor, ela tem 12 meses, tá? Mesmo que a compra para o 13º, para o 14º mês tenha um valor maior, dependendo da forma que está estruturado o estoque, ou a contabilização ali do estoque, essa variação ela se dilui ao longo se dilui em todo o estoque que já está disponível, tá? Então, o estoque como proteção financeira, isso é um problema seríssimo, tá? Em muitas empresas, tá? Enfim, chegamos aqui ao final dessa parte. Eu vou dar uma recordada aqui para a gente poder lembrar, tá? E de novo, tá? Tem todo o material aqui, ó, disponível de tudo que eu falei, tá? Tem todo o material escrito aqui. O ideal é que você acompanhe com o material escrito também. Todo o material escrito que vai estar disponível. E deixa eu recordar aqui dos pontos que eu falei, para a gente poder fechar a aula, ver se eu não me esqueci de falar nada aqui que era importante. Deu uma água. Ó, dessa vez a água durou até o final aqui. Normalmente acaba no meio da aula. Então vamos lá. O que a gente falou? Tipo de estoque e forma de proteção com estoque, tá? Dessincronização, importante você ter isso em mente. Dessincronização não é só interna, é externa também. Então você pode dessincronizar a sua operação construindo um pulmão aí. A dessincronização interna também é importante. E aqui no estoque de dessincronização, tá? Infelizmente a gente não vai entrar no que eu vou falar aqui agora. A gente não vai entrar nessa informação aqui no mestre dos estoques, mas o estoque de dessincronização conectado a uma avaliação em célula da, do layout ali, da estrutura de posicionamento das máquinas, conectado a, por exemplo, um abastecimento por Kanban, ou enfim, uma produção em célula. Tudo que é a estrutura física ali da operação, isso pode trazer muito resultado, pode reduzir muito a carga de trabalho de quem lida com planejamento de produção, materiais e demanda, tá? Coloca isso na sua cabeça. A fábrica pode, tá?
operar um grupo de máquinas, tá, sem a necessidade de uma ordem de produção emitida pelo planejamento. Nossa, é loucura isso? Não, não é loucura. Pense, se você tem um grupo de máquinas, tá? Vamos supor, vou usar o mesmo exemplo que eu dei ali, 3 máquinas, tá? Que a última é a mais importante. Por que você precisa controlar a produção da primeira e da segunda? Você não precisa controlar, tá? Controle a produção da última. Modele os pulmões e o fluxo de abastecimento entre as máquinas, tá? Então, tem um pulmão aqui entre a segunda e a terceira. Esse pulmão aqui ele é físico. Se o estoque diminuir, a produção liga a segunda máquina para reabastecer. Aqui também, entre o primeiro e o segundo, mesma coisa. Se o pulmão diminuir, a produção liga a primeira máquina para reabastecer. Entre o primeiro e o fornecedor, talvez tenha a mesma situação. Se você tem um material com altíssimo volume, tá? Alto consumo, que não tem problema nenhum você ter um abastecimento diário, ou você pode criar abastecimentos semanais, não sei. Você pode construir aqui também um Kanban aqui de abastecimento para todos os materiais utilizados aqui no primeiro processo, e você não precisa colocar mão, tá? Se o estoque diminuir, o time de almoxarifado entrega uma ordem de compra, uma requisição de compra para o time de compras, entende? Dá para fazer todo o processo, ou quase todo o processo, sem você colocar a mão. E você que está responsável pelo planejamento de produção e materiais, você pode construir esse tipo de projeto. Eu entrei nesse detalhe aqui porque eu não vou falar sobre isso com muito detalhe no Mestre dos Estoques, mas em outra oportunidade eu posso falar sobre isso, porque aqui também tem um monte de projeto para fazer que traz muito resultado. Então, dessincronização, estoque de antecipação, a gente falou sobre isso. Por que que quando eu faço estoque de antecipação? Você tem problema de sazonalidade, transferência de planta ou centro de distribuição, tem uma grande alteração aqui, você precisa antecipar o estoque. Grandes movimentações de máquina, implementação de sistema, ponto super crítico. Se você estiver passando por uma implementação, ou se você tiver um projeto, construa um estoque de antecipação. Se você não fizer isso, você vai ter problema, tá? Então encontre uma forma para antecipar, tá? Não sei qual forma, mas encontre. E se houver resistência em relação a isso, insista, tá? Você precisa proteger. Vamos supor que não dá para, não tem espaço na produção porque o sistema vai ser implementado em setembro, por exemplo. Para eu ter espaço na produção, eu só tenho espaço entre outubro e novembro para poder aumentar o meu volume. Proponha a implementação do sistema em janeiro. Explique os porquês, tá? Explique o tamanho do risco. Tem empresa que fica sem faturamento dias, e isso faz a empresa perder clientes. Não cometa o mesmo erro, de verdade, tá? Riscos de ruptura. Então, se você tem algum risco de ruptura no fornecimento de algum material global, enfim, você precisa antecipar o estoque. Estoque de segurança, a gente falou um pouco sobre isso, tem mais 2 aulas que a gente vai falar com muita profundidade sobre estoque de segurança, tem muita coisa para falar sobre isso. Estoques de otimização, ponto importantíssimo, tá? Estoque de otimização compõe estoque de segurança, lotes padrões e ponto de abastecimento, tá? Estas 3 coisas precisam caminhar em conjunto. Se elas não caminham em conjunto, você gera problema, a sua operação fica nervosa, tendo abastecimento o tempo todo. E não é assim que tem que funcionar, tá? Você precisa saber que o grupo de materiais vai ser abastecido de 3 em 3 dias. Outro grupo de materiais vai ser abastecido de 15 em 15 dias. Outro grupo de materiais vai ser abastecido uma vez por mês. Outro grupo de materiais vai ser abastecido uma vez a cada 3 meses. E quando você constrói uma estrutura de estoque de otimização, é exatamente isso que você constrói. E tem várias coisas que você precisa colocar dentro dessa estrutura para você poder saber qual será a frequência de abastecimento, tá? Então, as 3 coisas precisam andar em conjunto. E o último ponto aqui, o quinto, estoque como proteção financeira. É importante você entender que as empresas fazem isso. Talvez você não opere com o estoque como proteção financeira, mas talvez você passe por algum processo seletivo, alguma avaliação,
e fale sobre isso. É importante você saber falar sobre isso. Você, por exemplo, você consegue dar o exemplo do ouro que eu dei aqui, da mesma forma. Ou o exemplo da, da soja que eu dei aqui também. Então é importante que você conheça este tipo de estoque se você não opera com ele, tá? E a gente fica por aqui. Falamos sobre todos os pontos, falamos sobre as outras aulas e de verdade, ó, é um conteúdo riquíssimo que eu estou passando aqui para você. Aproveita, aplica, tem muita coisa interessante aqui, muita parte conceitual que é importantíssimo você ter isso dentro da sua cabeça, tá? É importantíssimo. E o meu foco aqui é o seu desenvolvimento profissional, tá? Por isso que eu estou dedicando meu tempo aqui para poder passar esse conteúdo para você, ok? A gente fica por aqui. Essa semana ainda tem mais uma aula que eu vou liberar, ainda vou gravar, e 2 aulas por semana, até a gente completar mais ou menos 20 aulas aí. Vamos ver exatamente quando que a gente conclui aí tudo o que você precisa saber sobre estoques, tá? Para ser mestre nos estoques. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.